Todos os outros, eu também quero muito rapidamente expressar algumas impressões. Foi a minha primeira ida para a China em 2010. A primeira coisa que mais me impressionou foi o tamanho do aeroporto de Beijing. Para quem já esteve lá sabe do que a gente está falando, e a última vez que eu cheguei lá me disseram que vão construir um ainda maior que esse. Então, essa aqui é a linha do metrô inaugurada no ano passado entre Xangai e Pequim. É uma foto que eu fiz de dentro do carro, mas ela é gigante. Essa linha aqui, de novo, uma outra fotografia também do aeroporto. E aqui uma fotografia de uma experiência que eu fui visitar, que é uma das respostas possíveis para a segurança alimentar dos chineses, que é a criação de parques de produção de alimentos, ou seja, uma agricultura altamente intensiva com prática de hidroponia, com produção de tudo de forma artificial. Essa é uma das respostas possíveis para garantir a segurança alimentar. Evidentemente que tem outras pessoas, tem outros grupos, tem outros pesquisadores que pensam diferente, e é justamente para ver as diferentes potencialidades, diferentes possibilidades de respostas, é que eu acho que essas cooperações elas podem ser interessantes. Então, eu não tenho, como eu disse, nenhuma pretensão de fazer aqui um recorrido histórico sobre a China. Acho que o professor chinês e o colega aqui da URGS já devem ter comentado sobre isso nas suas apresentações, mas sem apenas, enfim, mostrando que eu preparei isso, é um pouco, talvez eu comente essa singularidade. Uma das coisas que mais me toca quando eu leio, por exemplo, existem dois livros, acho que estão em português e que merecem ser colocados como literatura fundamental para todos aqueles que querem entender de China, que é o livro do Henry Kissinger sobre China, e é o livro do Fairweather, que é um pesquisador norte-americano, né, um livro vermelho bem grande, e ambos explicam qual é essa ideia da China como império do meio. Uma das coisas que ocupa quase 2/3 do livro do Henry Kissinger, que é um livro de mais de 400 páginas, é ele explicando como foi difícil o mundo ocidental, particularmente a Inglaterra e mais recentemente na Segunda Guerra Mundial, eles próprios convencerem a China, os chineses, de que os chineses precisavam do Ocidente, porque na verdade os chineses, eles é que eram o império do centro, né? Então essa é uma das coisas que mais chama a atenção da gente, nós sul-americanos, nós brasileiros, olhando sempre o centro como sendo a América do Norte. Quando a gente vai para uma outra região do mundo em que o país não só se pensa, mas como está historicamente enraizado na cultura do povo e numa sociedade de que eles são o centro do mundo, e portanto a partir deles é que eles pensam aquilo que é o exterior. O Kissinger conta inclusive como os ingleses tiveram que provocar situações constrangedoras, né, de ameaça de guerra e de ocupação, para gerar conflitos territoriais, de tal forma que os chineses se interessassem, né, para negociar e para interagir com os países ocidentais. E apenas talvez um último ponto que eu gostaria de mencionar, além dessa ideia macro da China como império do meio, a centralidade da família, né, e da comunidade nessa sociedade. Isso é algo que está profundamente sendo transformado nos últimos 20, 30, talvez 50 anos, né, sobretudo nas últimas décadas, mas é fundamental para compreender a China é necessário compreender o que é a família chinesa, né, e como a família organiza-se, como se estabelecem as relações entre as diferentes gerações, especialmente entre pais e filhos, né. Então esse é um primeiro aspecto. Aqui tem um mapa que o Fabiano me forneceu, um pouco é um mapa mais antigo, mostrando justamente por que a China se pensa como império do meio em relação ao resto da Ásia, tá certo? Essa aqui é uma foto do museu de agricultura da China, né, onde tem a muralha chinesa, que já foi mostrada, e bem acima aqui, né, nessa foto que é interessante, é o seguinte:
ela é uma pintura, né? Mas aqui está a Mongólia, os campos, né? E por que então foi construída, né, a muralha no sentido de uma proteção da China em relação ao risco de invasão dos povos do norte, e aqui embaixo já um pequeno camponês, né, organizando a sua produção. Então um pouco essa ideia né, da relação, né, deles com essas áreas planas, né, a muralha, né, e a agricultura que se desenvolve primeiro no norte, depois ela migra para o sul a partir do século XV. Uma das coisas que eu achei importante também nesse museu e que me fez cair na minha ignorância, quando a gente lê o famoso livro do Marcel Mazoyer sobre a história da agricultura do mundo, o título é Histoire des agriculteurs du monde, e na verdade o livro está errado, porque a pré-história da agricultura não está contada corretamente. Uma das coisas importantes que ele demarca como sendo fundamental na história da alimentação e da agricultura no mundo é a invenção do arado, né, para que houvesse mais autonomia, e ele registra ela como sendo uma invenção europeia. Na verdade, o arado já tinha sido utilizado na China muitos séculos antes do que no mundo ocidental, né? E isso muda muita coisa, muda e também explica por que os chineses puderam ter um crescimento demográfico e ter uma autonomia alimentar de tal forma que pudessem garantir o seu poder e manter uma nação unificada, e mesmo com uma diversidade étnica tão grande. Não só o arado, como também o ferro. Aqui estão enxadas e instrumentos de trabalho, né, de ferro, que foram encontrados e que são muito mais antigos. Eu não estou localizando ali, tem a data, mas que são muito mais antigos do que os encontrados no Egito, né? Então esse é um comentário importante. Os historiadores e os estudiosos, mais ou menos, eles concordam com uma certa periodização, né, da história chinesa. Isso aqui é apenas para demonstrar para a gente, talvez para quem começa a fazer estudos sobre a China, para que a gente não comece querendo estudar tudo, né? Então basicamente se começaria aqui no período da China Imperial, que tem, né, séculos de dinastias se sucedendo, e especialmente esses últimos dois grandes períodos, né, China nacionalista e o período da China comunista, iniciado no período de 49 até o presente, né? Bom, agora eu vou descer alguns, digamos assim, desse geral e desse mais histórico, para alguns aspectos da agricultura e do desenvolvimento rural, que imagino que o professor José Vicente tenha me convidado para dizer alguma coisa sobre isso, porque no restante os colegas já foram bem mais eloquentes do que eu. Então, uma das primeiras coisas que eu gostaria de mostrar é com relação à dinâmica populacional e à questão das migrações. A maior transformação, a transformação mais importante, a transformação social mais importante, eu diria, da China nos últimos 30 anos é a transformação de natureza demográfica, né? Então a China tem um sistema de vínculo das pessoas às comunidades onde elas nascem, né? As pessoas são cidadãs, elas têm direitos no village onde elas nascem, e somente a partir de tem a data aqui, a partir de 1978, né, com a nova legislação do Deng Xiaoping, é que elas puderam ter os direitos de se deslocar. E esse processo é o que fez com que a China pudesse deslocar uma população importante, impressionante, de trabalhadores do campo para trabalho nas indústrias. Então, são basicamente deslocamentos populacionais que fazem com que as pessoas permaneçam durante um determinado período da sua vida, particularmente o período da, digamos, vida útil, ou seja, aí uma idade entre 18 e entre 40 e poucos anos, o sujeito migra, trabalha, depois retorna para o seu village e lá ele retoma suas atividades, retoma a sua vida. Inclusive lá ele fez os investimentos com o dinheiro
que ele remetia durante o período que ele trabalhava fora. Imagine então o que isso explica quando a gente está em Beijing ou está em outra cidade, quando tu entra no metrô, parece que você está numa festa de jovens, porque você não encontra, né? Parece que, pô, como todo mundo aqui só tem entre alguma coisa 18 e 30 e poucos anos, como pode ser uma população tão jovem, que é ao mesmo do ponto de vista econômico, é força de trabalho, é população economicamente ativa e são consumidores, né? Que se nós estamos pensando numa sociedade, num país que tem 1,35 bilhões de habitantes, né? E há esses deslocamentos, é assim que a gente tem que compreender. Agora, isso então, portanto, fez com que houvesse uma transição demográfica muito rápida, de 78 até o período atual, né? Isso faz com que haja um enorme crescimento de demanda por moradias, né? Existem torres, né, que nascem, como já foi mencionado anteriormente, muito rapidamente para acomodar essa população. E existe uma população chamada flutuante, de alguma coisa entre 250 e 300 milhões de habitantes, né, que é do meio rural e que não tem direitos de permanência nas áreas urbanas. Então essa é uma população migrante, que migra, que flutua e que representa uma mudança social importantíssima. Isso se reflete em termos das rendas, né? Aqui estão a migração dos trabalhadores rurais. Vocês me desculpem, as slides, a maior parte delas está em inglês. Eu tinha preparado essa apresentação para um outro momento e não pude traduzir a boa parte deles. Então tem uma diferença entre migração dos indivíduos e migração com as famílias. Em geral, as famílias não migram, as famílias permanecem no meio rural. E isso leva a um problema que é o principal tema de estudos do grupo de estudiosos lá do Centro de Estudos em Desenvolvimento, da China Agricultural University, que é o tema das crianças deixadas para trás, Children Left Behind. Né? Porque se a centralidade da sociedade chinesa está assentada em cima da família, né, da família nuclear principalmente, né, com esse processo de transformação demográfica vivido nos últimos 30 anos, os pais, e especialmente os mais velhos, né, os avós, passam a ter uma nova responsabilidade, que é de cuidar dos filhos. Em torno de 55,39% das crianças têm como guardiões, tem a guarda feita pelos avós, e outro apenas por um membro da família, em geral a esposa, porque o marido migrou. Isso tem gerado, para que é um tema de estudo desse sociólogo colega meu lá da universidade, um grande problema, mais recentemente um problema de delinquência, de violência no meio rural, né? Uma série de problemas relacionados a isso, de delinquência, de violência juvenil, né? Talvez o professor José Vicente saiu, é um tema de pesquisa do núcleo que ele trabalha, talvez pudesse aí ter alguma temática bastante interessante. Essa mudança demográfica também tem efeitos sobre a redução da pobreza, né? A linha de pobreza na China caiu significativamente de 78 até especialmente o início dos anos 2000, né? Sobretudo a maior queda da pobreza é nas áreas rurais, por conta justamente desse processo de deslocamento da população jovem rural e das remessas de dinheiros que essas populações obtêm do trabalho nas indústrias. Essas indústrias que competem com as nossas indústrias, a indústria têxtil e a indústria de calçados, basicamente, né, que são duas indústrias, né, têxteis em São Paulo e Santa Catarina e indústria de calçados no Rio Grande do Sul, perderam competitividade, perderam mercados, justamente pelo enorme potencial dessa força de trabalho jovem, né, e o aumento exponencial dessa produção dessas manufaturas para os mercados mundiais, especialmente a partir de meados dos anos 90 e sobretudo nos últimos anos. Em termos de... Bom, essas são as tendências demográficas, sociais, né? As mudanças na agricultura e no meio rural poderiam, segundo esses estudiosos, ser
divididas em três diferentes fases, né? E aqui, quando a gente vai olhar a literatura que existe em ciências sociais, estudos sobre desenvolvimento, sociologia, economia, há um certo consenso, digamos, nesse ponto de inflexão importante na China, que é o ano de 78, com a transição entre Mao e Deng Xiaoping e a política de reformas implementadas pelo Deng a partir de então. No meio rural, sobretudo, uma mudança foi importantíssima e ocasionou transformações estruturais, que é o processo que é o novo sistema de responsabilização e de acesso à terra. Numa sociedade chinesa comunista, a terra não pertence ao indivíduo, a terra originalmente pertence toda ela ao Estado, né? E os agricultores, né, tinham que render explicações, render direitos de propriedade para o chefe, né, da comunidade local. A partir de 78, né, há um processo crescente de atribuição de responsabilidades individuais, familiares, para a propriedade da terra, não só no meio rural, mais recentemente, nos últimos 15 anos, também nas áreas urbanas, e isso permitiu com que vários novos empreendimentos, várias atividades pudessem emergir, e a produção agrícola teve um aumento muito importante. Então esse foi um dos primeira mudança fundamental. A segunda foi a implementação das assim chamadas TVS, Township Village Enterprises, que são as empresas, que são as pequenas empresas que ficam nas comunidades, nas comunas, e aqui comunas não imaginemos o nosso sistema de ocupação social no meio rural, que é um agricultor morando numa propriedade, não. Ali na China, pelo menos, depois eu vou ilustrar com uma das villages que eu fui visitar, as pessoas moram todas elas num aglomerado populacional e as áreas de trabalho ficam no entorno, ficam nas proximidades. Tá? E a partir daí, sim, também com essas transformações, outras inovações, como a política do filho único, a política de joint ventures das empresas estatais com as outras empresas, que não daria tempo da gente detalhar cada uma delas aqui, que merece talvez um outro momento, né? Mas fundamentalmente o que nós vamos perceber é que a partir de 78 e particularmente dos anos 90 existe então esse processo de mudança, que é uma mudança macroeconômica, né, que é uma mudança de rumo, de redirecionamento da economia. Aqui, para entrar um pouco no debate com o que quando eu cheguei o professor ali estava comentando, afinal de contas, que tipo de capitalismo ou de comunismo nós estamos falando? Eu levanto a tese, pelo que o meu estágio de entendimento pessoal até o momento é o que eu diria, nós estamos na presença de um capitalismo de Estado. E eu não tenho vergonha de dizer para vocês que nenhuma das teorias sociais e econômicas que eu conheço, nem a teoria marxista, nem a teoria keynesiana, e menos ainda a teoria neoclássica, e também não a teoria weberiana, explica a forma de sociedade, de capitalismo ou de socialismo que nós temos na China. Eu acho que nós, cientistas sociais, sociólogos, se queremos estudar isso, teremos que reelaborar os nossos referenciais teóricos, conceituais, para lidar com essa realidade. Eu diria que nós temos um capitalismo, nós teríamos aí um capitalismo de Estado, né, está um pouco colocado aqui. Essa é uma das questões que eu acho que a gente deverá estudar proximamente. Perdi aqui. Desculpem. Bom, então, aqui sim. Muito rapidamente, para não tomar mais do que 5 ou 7 minutos ainda, se a gente olhar essas diferentes fases, especialmente na agricultura e no desenvolvimento rural, num texto, num livro que a gente organizou, o professor Ye escreveu um artigo, e ele basicamente falou, né, dividiu aqui o período da China
no século XX em 3 diferentes momentos. O primeiro momento aí no pós-guerra, né, um período em que a China, o desenvolvimento rural na China foi basicamente aqui de buscar aumentar a produção, né, nesse período aqui, sobretudo a incorporação de tecnologias de base mecânica e genética na agricultura, mas as transformações mais significativas, né, ocorreram a partir então, portanto, de 1978. Eu diria que talvez esse período do pós-guerra até 78 seria o período da tentativa de uma modernização da agricultura, né, no sentido de introdução de tecnologias que pudessem gerar o abastecimento populacional. Uma das coisas que me interessa muito na China, eu acho que nós brasileiros temos o que aprender com eles, é o fato de que eles fizeram e estão fazendo o desenvolvimento do seu espaço rural sem necessariamente aprofundar o desenvolvimento da sua agricultura. Porque a partir de 78, o grande foco do desenvolvimento produtivo, tecnológico que aconteceu foi através da utilização dessa enorme massa de trabalhadores, de força de trabalho, para que eles pudessem se dedicar a um conjunto de outras atividades não agrícolas e atividades empresariais. A pergunta que eu me faço: o Brasil tem 5.175.000 estabelecimentos agropecuários. Desse total, 2.850.000 tem áreas muito pequenas e produz um valor bruto da produção que é menor do que um salário mínimo. 2.850.000 estabelecimentos no meio rural brasileiro têm uma produção agrícola que, convertida em um valor bruto da produção, que convertida em salários mínimos, dá menos do que um salário mínimo por mês. Ora, qualquer pessoa que ganhe menos de um salário mínimo no meio rural vai olhar com um olho, né, para aquilo que potencialmente poderia oferir em termos de ganhos fora da agricultura, inclusive no trabalho doméstico, porque com a nova legislação, nenhum trabalhador no serviço doméstico pode ganhar menos de um salário mínimo, então há um custo de oportunidade marginal aqui melhor. Então, eu acho, só que tem um problema. Assim como a China encontrou a resolução dessa equação no sentido de que a população do campo que quer trabalhar na cidade, ela vai trabalhar, mas não vai morar e viver. O que nós fizemos no Brasil foi deslocar uma população que é uma Argentina inteira em 20 anos, né? 35 milhões de habitantes, nós transladamos do meio rural de 1965 até 1985 no Brasil e não tivemos infraestrutura nas nossas metrópoles, nas nossas cidades para absorver essa população. Qual é a diferença do Brasil e da China? A diferença é de que, enquanto que na China migra a força de trabalho economicamente ativa, os jovens, e eles não são registrados lá, eles nem sequer votam nas áreas, eles retornam, e mais do que retornarem como pessoas, eles reinvestem o valor dos seus salários nessas áreas. Eu fico pensando se talvez com esse modelo chinês, com essa ideia, nós não poderíamos aproveitar ideias e experiências da China para desenvolver as nossas áreas rurais profundas, onde nós jamais vamos ter uma agricultura modernizada, como por exemplo toda a região mais pobre do Brasil, que é o norte de Minas e toda a região do semiárido nordestino. Nós não precisamos tirar essas pessoas do meio rural, necessariamente deslocá-las para as favelas do Rio de Janeiro, para as áreas metropolitanas de São Paulo, ou mesmo aqui de Porto Alegre. Porque elas não podem ter oportunidade de trabalho e renda, né, fazendo esse deslocamento e essas remessas. Então essa é uma hipótese que para nós interessa muito para a gente analisar. Desculpa. Então esse sistema de responsabilidade domiciliar, das pessoas poderem migrar, e essas reformas que foram implementadas, elas foram fundamentais para que o desenvolvimento econômico chinês, né, pudesse ser vinculado a processo de transformações sociais. Eu acho que aqui reside uma das grandes explicações, né, para essa transformação estrutural da sociedade chinesa, né, que implica em mudanças importantes e mudanças especialmente no trabalho e na ocupação, né, e também transformações de natureza social como esses aí das crianças que permanecem.
Esse período, por ser tão importante, esse período 78, 95, 96, né, dos últimos governos, ele pode ser dividido em três diferentes momentos. 78, 84, onde esse sistema de acesso de acesso aos direitos de propriedade é implementado. Num segundo momento, de 85 até 93, com as mudanças de mercado, as reformas de mercado, em que os agricultores puderam, então, portanto, trabalhar nessas Township Village Enterprise, ou seja, nessas empresas, né, e foram dados direitos de abertura dessas empresas nas áreas rurais. Claro que aqui tem muitos dirigentes partidários para os quais foram concedidas prerrogativas de abrir esses empreendimentos, né? Enfim, uma série de outras questões. E especialmente a partir de 93 para cá, em que, não obstante todas essas mudanças internamente, a partir da primeira metade dos anos 90, a China começa a crescentemente se abrir para os mercados internacionais, importando alimentos. Para quem não sabe, a China é hoje o principal parceiro comercial do Rio Grande do Sul. Só isso justifica o fato de a gente estar fazendo esse debate aqui na URGS, né? E que a URGS, como principal universidade do estado do Rio Grande do Sul, necessita se interessar sobre a China, porque o nosso drive exportador para os Estados Unidos, para a Europa, acabou. Na minha opinião, nos próximos 20, neste século, o principal parceiro comercial do Rio Grande do Sul será a China. E se nós não tivermos na nossa universidade